Um salve, salve! Sejam muito bem-vindos, meus amigos investidores, ao segundo vídeo do canal. E aqui a gente vai falar hoje sobre os princípios básicos do investimento e o primeiro passo que você tem que fazer para fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Então, você sabe qual é a diferença entre poupar e investir? O que significa fazer o dinheiro trabalhar para você? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os princípios básicos do investimento de uma forma simples e prática para te ajudar a dar esses primeiros passos. Então, se você quer começar a investir, mas não sabe por onde, esse é o vídeo para você. Então, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Então, o que é investir? Investir nada mais é do que colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Então, ao invés de deixar parado numa conta corrente, o que você faz? Você pega e aplica ele em algo que pode te gerar um retorno no futuro. Por exemplo, ao investir em ações, você se torna sócio de uma empresa. Ao investir em um CDB ou no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro a um banco, a um governo, em troca de juros. Então, fazendo uma analogia simples, o seu dinheiro é como se fosse uma semente. Se você plantar e cuidar, ele vai crescer. Então, qual é a diferença entre poupar e investir? Poupar é guardar o seu dinheiro. Então, geralmente, em um lugar seguro, uma conta poupança, e investir é aplicar esse dinheiro para que ele renda ao longo do tempo. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Se você guardar R$ 100 na poupança, ele vai crescer muito pouco. Mas se você investir esses R$ 100 em um CDB com juros de 10% ao ano, ele pode render muito mais. E eu vou te mostrar aqui um exemplo de quanto que R$ 100 renderia em um ano aplicado em ações, aplicado na poupança ou aplicado em um CDB, para a gente poder ver o quanto ele varia ao longo de um ano. Então, o que esse gráfico nos mostra? Que R$ 100 iniciando os investimentos, investido em poupança, CDB em ações, aqui eu estou trazendo a taxa, que está uma taxa anualizada de juros desses investimentos. Então, por exemplo, a poupança, se você iniciasse hoje com R$ 100, depois de 12 meses você teria R$ 107, com uma taxa de 7%. Um CDB, iniciando de R$ 100, você já teria R$ 112. Vê como cresce? E se você tivesse feito esse mesmo investimento em ações, dado o histórico que tem da taxa de rentabilidade média, em ações você poderia ter um crescimento de até 15%. Então você teria R$ 115. Então, agora que a gente já sabe qual é a diferença entre poupar e investir, vamos falar sobre alguns tipos de investimentos. Então, nós temos a renda fixa, que geralmente elas são aplicações mais seguras, como Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, e aqui você já sabe o quanto ela vai render no final. Daí nós temos a renda variável, que inclui ações, FIIs e criptomoedas, e aqui o retorno pode ser bem maior, porém o risco também aumenta bastante. E temos também fundos de investimentos, que é uma conjunção onde pode ter ações e renda fixa todos em um único fundo, e esses são geridos por uma empresa profissional. Então, às vezes também pode ser uma boa alternativa. E é muito importante sempre entender o seu perfil de investidor para escolher qual é o tipo de investimento mais adequado. E, antes de investir, existem alguns princípios fundamentais que você deve seguir. Então, o primeiro deles é a diversificação. Não coloque todos os ovos dentro da mesma cesta. A gente não pode colocar todo o nosso dinheiro em uma única coisa. A gente deve investir em diferentes tipos de ativos para reduzir os nossos riscos. Então, é necessário que a gente também tenha a reserva de emergência. Então, antes de investir, a gente tem que ter um fundo, um dinheiro guardado para poder cobrir os imprevistos. E geralmente, a gente estima que tem que ser em torno de 6 meses das nossas despesas. Também é necessário ter muita paciência. Investimento é um jogo de longo prazo, então a gente não pode entrar no mundo dos investimentos achando que o retorno vai ser em 1, 2 anos. É um trabalho, é uma construção que leva tempo. Então não se preocupe com as oscilações do dia a dia, com as notícias, porque ao longo do tempo vai ter muita variação mesmo. E é sempre necessário educação. Sempre buscar aprender mais. Quanto mais você aprende, melhor são as suas decisões quanto aos investimentos. E para você começar a investir, quais são os princípios? Então, primeiro de tudo é organizar as suas finanças e saber o quanto você pode investir. Esse dinheiro, ele tem que ser um dinheiro que está sobrando do seu orçamento, não pode ser um dinheiro que é utilizado para pagar suas contas. Então, o segundo é estudar os tipos de investimento e entender qual faz mais sentido para o seu perfil. Depois disso, você abre uma conta numa corretora que você tenha confiança e comece com as aplicações. Então,
O ideal é começar talvez pelo mais simples, algumas aplicações como CDB e Tesouro Direto. Mas lembre-se, o mais importante é dar o primeiro passo. Não precisa ser perfeito, tem que começar. Então, e se você gostou do conteúdo que está aqui nesse vídeo, deixa um like, compartilhe com alguém que precisa começar a investir também. Me manda nos comentários qual é a sua maior dúvida sobre investimentos, que eu vou adorar responder. E claro, se inscreva-se para aprender ainda mais sobre o jeitinho de investir. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se sempre, investir é fácil, quando é do seu jeitinho.